Amigos, meu nome é Vinícius Talon e por que aprender sobre departamentos jurídicos? Porque nós que advogamos de forma autônoma, temos escritório, devemos aprender sobre a estrutura de um departamento jurídico, como ele funciona, qual é o critério de contratação e outras coisas inerentes ao departamento jurídico de uma empresa. Vejam que na prática, esse tema é muito desconsiderado. Muitos advogados não prestam atenção em departamentos jurídicos porque pensam o seguinte: o departamento jurídico é quem presta serviços àquela empresa. E se aquela empresa tem advogados internos, eu, que sou um advogado externo, sou desnecessário. Só que essa ideia é um pouco ultrapassada e desconsidera o fato de que esses departamentos jurídicos também contratam advogados externos, terceiros, contratam parceiros para demandas específicas, como eu já vou falar. Advogar para empresas, muitas vezes, começa aqui, no departamento jurídico. É o departamento jurídico, em quase todas as vezes, que seleciona o advogado externo que vai atuar em determinado processo, que vai prestar determinada consultoria, que vai emitir um parecer. É o departamento jurídico que é responsável por isso, mais do que o dono da empresa, mais do que o RH daquela empresa. Porque o advogado externo, aquele advogado que não faz parte da empresa, mas que pode prestar serviços àquela empresa, ele é contratado para trabalhar para uma demanda específica de uma empresa quando é algo pontual, quando é algo que foge da esfera da normalidade com a qual aquele departamento jurídico está acostumado a lidar. Os departamentos jurídicos das empresas normalmente tratam das demandas trabalhistas, desde que não tão complexas, tratam das questões civis, como por exemplo contratos, elaboração de minutas, revisão de contratos, alguma cobrança e outras coisas similares, mas nada também que seja extravagante, algo extremamente complexo como regra. E não cuidam, por exemplo, de demandas tributárias mais complicadas, que envolvem valores maiores e uma complexidade muito maior. Não cuidam da parte penal. Às vezes a empresa tem um departamento jurídico e também um setor de compliance, mas isso ainda não é a realidade de todas as empresas. Daí, como regra, o departamento jurídico cuida de coisas do dia a dia, cuida de ações civis, trabalhistas, algumas cobranças, questões tributárias, alguma coisa relacionada a fazer uma ocorrência contra alguém ou algo similar, mas nada que envolva uma complexidade extraordinária, a não ser nas grandes empresas que possuem uma estrutura enorme no departamento jurídico, o que não é a regra, o que é algo até razoavelmente raro para que a empresa não tenha um gasto tão alto com o departamento jurídico extremamente qualificado em cada área. Imagine uma empresa ter um departamento jurídico pagando vários advogados da área civil, especialistas que sabem muito daquela área, vários advogados da área trabalhista, vários advogados da área penal, vários advogados da área tributária, vários advogados da área ambiental. Isso é algo que daria um valor enorme, dificultando a própria atividade da empresa. A empresa trabalharia, funcionaria para pagar o seu departamento jurídico, se for para montar um departamento jurídico lotado de especialistas em cada área. Assim, o normal é que as empresas optem por montar um departamento jurídico enxuto e, em demandas complexas, extraordinárias, procura a contratação de um terceiro, procura a contratação de um escritório parceiro terceirizado e quase sempre quem faz a indicação desse escritório parceiro terceirizado é aquele departamento jurídico, é o diretor jurídico, quem atua lá no departamento jurídico que entende quem é o especialista em cada área.
Normalmente, o diretor jurídico, ele precisa saber um pouco de cada área, precisa saber um pouco de direito do trabalho, um pouco de direito civil, um pouco de direito penal, mas não a fundo sobre a atuação, mas sim quem são os advogados que ele chamaria numa demanda nessa área. O diretor jurídico quase sempre já tem na cabeça que, se surgir uma intimação para o diretor da empresa, o proprietário da empresa, prestar um depoimento na delegacia, já se sabe quem é o advogado criminalista que vai atuar, quem é o escritório de direito penal que vai atuar naquela demanda. Ele precisa já ter esse conhecimento prévio. Portanto, os advogados internos do departamento jurídico da empresa que selecionam os advogados externos, os parceiros, os terceiros. Você que não trabalha no departamento jurídico, você que tem o seu escritório próprio. E nesse caso, é necessário entender a cultura da empresa, porque o advogado externo, nós que trabalhamos de forma autônoma, temos os nossos escritórios e trabalhamos para clientes empresários, clientes que não são empresários, clientes leigos, enfim, fazemos um serviço que é diferente do trabalho do advogado interno. O trabalho do advogado externo, o nosso trabalho, é um serviço voltado a uma demanda específica de um cliente. Podemos até desenvolver uma relação mais próxima com esse cliente, criar um laço maior, talvez até uma amizade com o cliente. Podemos estreitar as relações e manter o contato quase que diário com esse cliente, mas ainda assim é diferente do contato de um advogado interno. O advogado interno, ele está dentro do cliente, ele está dentro da empresa para a qual ele presta serviços. Ele tem que entender a estrutura da empresa, a cultura da empresa. Ele não tem que dizer que isso não é possível. Ele tem que dizer como dá para fazer isso com o menor risco possível. Ele tem que dizer que algo não é proibido, mas sim que isso daqui dá para fazer de outro jeito, porque a lei permite de outro jeito. O advogado interno tem que ser um facilitador da empresa. Ele facilita os negócios, ele faz o dono da empresa, o proprietário, os diretores jurídicos, os conselheiros trabalharem de forma mais tranquila, tendo a segurança jurídica e tendo a certeza de que dá para fazer o que eles pretendem pela visão da empresa. Apenas tem que adaptar algumas questões jurídicas. O contrato não pode ser assim, tem que ser de tal jeito, esse valor tem que ser pago dessa forma, essa empresa, para fechar um contrato com ela, tem que ter tal cláusula no contrato, tem que fazer uma diligência prévia para investigar aquela empresa e tudo mais. Então o advogado interno tem essa preocupação de entender a empresa e dar a ela o suporte para que ela funcione, e não ser uma espécie de órgão regulador dentro da empresa. O advogado interno, ele não diz que isso é proibido, isso não dá para fazer. Ele tem que dar soluções. E o advogado externo, que vai prestar serviços para uma empresa, para um departamento jurídico, tem que entender isso daí. Ele tem que entender como se aproximar desse departamento jurídico para receber essas indicações. E isso envolve entender a empresa, entender o ramo de atuação daquela empresa, ainda que minimamente, às vezes, na área penal, por exemplo, não há tanta necessidade de aprofundar naquela questão sobre a prestação de serviços da empresa, sobre o produto da empresa. Mas em outras áreas é necessário aprofundar. Às vezes, basta conhecer o fato. E outras vezes tem que conhecer a fundo a empresa. E aí, o advogado externo, esse terceiro que quer trabalhar para um departamento jurídico, para uma empresa, ele tem que conhecer o serviço da empresa, a empresa, e tem que conhecer, sobretudo, o funcionamento daquele departamento jurídico. Vejam que empresários não querem, como eu já falei, alguém que diga não, mas sim alguém que diga como fazer aquilo. E para prestar serviços para uma empresa como terceiro, não estou falando do advogado interno, mas para você, como um terceiro, como um advogado externo, prestar serviços para uma empresa, para um departamento jurídico, você tem que vestir a camisa. Você tem que vestir a camisa como se fosse um advogado interno, mesmo sendo um advogado externo. É isso que as empresas procuram. Alguém que vai se comprometer
vai criar esse compromisso como se realmente fizesse parte da empresa, como se tivesse um emprego na empresa. E é isso que essas empresas procuram. Eu sugiro até a leitura desse livro aqui sobre departamentos jurídicos. É um livro que é voltado, principalmente pela minha leitura desse livro, é um livro voltado para pessoas que atuam em departamentos jurídicos. Mas, se você quer atuar para departamentos jurídicos, não em departamentos jurídicos, também tem que ler isso daqui. Tem que ler esse livro muito importante da Lara Sellen e do Leonardo Baren Leite. É o livro Gestão Estratégica do Departamento Jurídico Moderno. Caminhos para a Excelência e Formas de Inseri-lo nas Decisões Empresariais, da editora Juruá. Esse livro, que tem 497 páginas, quase 500 páginas, trata de vários departamentos jurídicos. Em algum momento eu vou gravar um vídeo explicando cada ponto principal desse livro, mas trata, por exemplo, logo no início, do departamento jurídico da Gerdau, trata do departamento jurídico da Ampla, da Electro, da Aços Vilares, Embraer e várias outras empresas, da GE, Elevadores, Otis, Samsung, Tecbran e vários outros. Podemos falar que até da Boticário tem aqui, do departamento jurídico da Boticário. Temos aqui vários cases de sucesso de departamentos jurídicos que, às vezes, se reinventaram, às vezes começaram do zero, às vezes se modernizaram. E tudo isso que você ler aqui é importante para você entender a cultura de um departamento jurídico. Qualquer parte que eu abrir aqui tem alguma coisa falando sobre, por exemplo, a gestão da diretoria jurídica e de compliance da Electro. Como funciona esse departamento jurídico? E você entendendo, você consegue criar o seu produto, a sua forma de atuar. É óbvio que o trabalho do advogado é um serviço, mas falando em moldes de oferecimento de trabalho, em moldes de aproximação, você consegue criar um produto voltado para satisfazer a necessidade do mercado, a necessidade dos departamentos jurídicos. Portanto, eu recomendo esse livro. Recomendo que você leia com atenção. Enquanto você estiver lendo essas 500 páginas do livro, comece a pensar como se você estivesse dentro de cada empresa. O que você faria, como decidiria, como seria se você fosse o diretor jurídico dessa empresa e surgisse uma demanda penal, por exemplo. De onde você sairia para encontrar um outro advogado, encontrar um advogado externo que trabalhasse naquela área. Se você tivesse uma demanda em direito penal ambiental, por exemplo, como você encontraria um advogado para atuar nessa área? Você procuraria alguém com quem você já tem um laço anterior, alguém premiado, alguém com títulos acadêmicos? Como você chegaria? Como você conversaria? Como você ofereceria a proposta e esperaria que esse advogado externo recebesse a sua demanda, desse o orçamento, negociasse as cláusulas do contrato? Que tipo de serviço você gostaria? Você gostaria, se você fosse um advogado de departamento jurídico, um diretor jurídico, você gostaria de contratar um advogado que oferece o orçamento para uma fase do processo ou para todo o processo, ou que cobrasse por mês para determinada quantidade de processos? Tudo isso deve ser avaliado. Então, é necessário aprender sobre departamentos jurídicos. É uma parte em que poucos advogados estão se dedicando. Talvez quem está se dedicando mais a essa parte de conhecer departamentos jurídicos e saber se aproximar de diretores jurídicos para eventualmente trabalhar para eles são esses advogados tributaristas. Os tributaristas procuram conhecer o funcionamento da empresa, procuram criar laços sem nenhuma pretensão inicial de fechar contrato, mas criar laços com diretores jurídicos, se aproximar, fazer uma conversa inicial, apenas se apresentar para criar essa relação. Então, é muito importante sim fazer como esses advogados tributaristas em qualquer área. Se você é advogado civilista, se é advogado criminalista, se aproximar de departamentos jurídicos, entender como eles funcionam e a partir daí fechar o contrato como advogado externo, como advogado
fora daquele departamento jurídico, mas prestando algum serviço pontual a ele. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal, advocacia e muito mais. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.